Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade aos conteúdos de história e o tema da nossa aula de hoje é colonização da América. Então, vou apresentar aqui o material para vocês, material este que vai estar disponível lá na plataforma do CLEAS, tanto em slides quanto em videoaula. Então, o título, né, Colonização Europeia na América, embora a aula de hoje eu foque na América do Norte e na América Espanhola. E a América Portuguesa vai ficar para um próximo momento aí. Então, aqui tem um mapa, né, que mostra o continente americano e todas as viagens de descoberta e exploração que ocorreram aí durante, né, os meados do século XV e durante o século XVI e século XVII principalmente. Nós precisamos trabalhar com a ideia de que a América não era um vazio demográfico, embora quando os mapas são apresentados, geralmente foca na parte geográfica, mas nesse território continental que vai da América do Norte, né, até a América do Sul, todo esse território, né, antes da chegada dos europeus, era um continente rico em fauna, flora, de recursos hídricos, mas principalmente povoado por vários grupos, né, nativos. Cada grupo tinha sua denominação, sua língua, seu modo de viver, seu modo de se organizar, seu modo de trabalho, a sua cultura, a sua religiosidade. Então, todo esse continente, ele era povoado do norte ao sul. Aqui tem uma outra imagem que revela a distribuição dos povos indígenas no continente americano aí, no século XIV, no século XV e XVI. Então, vocês podem observar do norte ao sul vários grupos, cada número desse aqui que está na imagem do continente são grupos étnicos, são populações nativas que residiam no continente americano e que hoje, muitas vezes, nós chamamos de índios, como se fosse um único grupo, mas não, né, havia uma diversidade enorme entre eles e muitas diferenças em várias dimensões. Então, aqui vocês podem observar a distribuição desses grupos ao longo do continente americano e vocês podem também identificar uma certa aglomeração em determinados territórios, principalmente territórios mais próximos de rios e de mares. Aqui nós temos algumas informações bem interessantes. Essa é uma estimativa da população indígena na América, né, na época do contato europeu. Então, as pesquisas revelam que existia em torno mais ou menos de quase 60 milhões de populações nativas no continente americano, distribuídos em vários territórios, uma grande concentração por meio dessa tabela que eu estou apresentando para vocês, que vocês podem observar no México e nos Andes, então na região onde os astecas criaram, né, uma sociedade bastante organizada, e nos Andes, território também em que os incas, né, dominaram e ali construíram um grande império, é, e em desenvolvimento até a chegada aí dos espanhóis que dominaram o território. Mas em outros lugares vocês podem observar também, né, uma quantidade grande aí de população e do outro lado da tabela dá para vocês entenderem um pouco o percentual em relação à população total da América, né? Então, se vocês observarem ali na região do México, né, nós temos uma grande concentração de população nativa no, no que diz respeito à totalidade, né, dessas populações no continente americano. Então, havia uma concentração muito maior no território mexicano. Então, aqui, do lado das informações que eu já, né, tinha
indicado para vocês, em torno de 60 milhões, né, de indígenas distribuídos em várias localidades, e há uma estimativa que, devido às epidemias e aos enfrentamentos bélicos, ou seja, da chegada dos europeus aqui no território americano, tá, cerca de 130 anos após a chegada desses colonizadores, a população originária das Américas, né, pensando na América do Norte, Central e do Sul, diminuiu em 90%. Então, a gente não está falando de mortes, a gente está falando de um processo que se chama genocídio, né, dizimação e massacre dos povos nativos do continente americano por parte das populações europeias que aqui chegaram para explorar essas terras. Aqui um mapa, né, que corresponde hoje basicamente o que nós chamamos de Estados Unidos da América, onde vocês também podem observar uma grande, né, quantidade de etnias nativas, populações ameríndias, gosto muito mais de usar esse termo do que índios, alguns grupos que se destacam pela quantidade de pessoas e pela resistência que tiveram ao longo do processo de colonização, como os Sioux e os Apaches, os Comanches e os Navarros e os Chechenes, são grupos também muito fortes. Há duas etnias ainda que permanecem em grande quantidade no continente, na parte mais ao norte, o continente americano, onde está localizado os Estados Unidos da América. Essa população nativa, eles foram chamados pelos europeus, principalmente ingleses e franceses, que desembarcaram naquele território como índios de peles vermelhas, assim, né, caracterizados, né, pela cor da sua pele, mas as populações que residiam naquele território, mais, né, ao norte do continente americano, eles já eram sedentários, já faziam uso da cerâmica, embora alguns grupos eram nômades, também cultivavam, né, vários produtos, plantavam vários produtos, usavam da agricultura e da domesticação também, e eles também, muitos desses grupos, né, eles eram seminômades e circulavam e tentavam buscar condições para sobreviver naquele contexto em que, naquele espaço, havia só populações ameríndias, né, e não os europeus ainda. Essa população que corresponde aos nativos da América do Norte resistiram à colonização inglesa e francesa no território, mas foram abalados também pela superioridade bélica e pelas epidemias que assolaram a população. Mas todo esse território corresponde aos Estados Unidos, né, principalmente a região oeste, a colonização e povoamento efetivo só se deu basicamente ali durante o século XIX. Aqui tem esse link que vocês podem acessar e ali vocês vão encontrar várias informações a partir de ícones que existem, falando e destacando características de cada grupo étnico desses que estão destacados em círculo azul. Em relação à América Espanhola, podemos também chamar de América, de certa forma, de América Latina, boa parte dela, nós enfatizamos 3 populações, que chamamos de civilizações pré-colombianas, ou seja, civilizações que residiam, né, numa parte da América Central até a América do Sul, antes de Cristóvão Colombo chegar no ano de 1492 no território americano. Então, essas civilizações são conhecidas como civilizações pré-colombianas, um destaque, então, para 3 delas, que foram os astecas, os maias e os incas. Os astecas na região do atual México, os maias, né, uma parte também do México, Nicarágua, Guatemala e Belize, seria América Central, e os incas na região da Cordilheira dos Andes, que vem desde a região do Peru até o extremo sul do Chile. Em relação a essas populações, ficou muito claro para os europeus que aqui chegaram e se depararam com populações que
que eles ficaram muito surpresos com o encontro, né, de populações que, de certa forma, já conheciam várias técnicas, tanto técnicas de produção do aurífera, do artesanato, enfim, da cerâmica, do do artesanato tecelão especificamente, dos templos que construíram, da organização administrativa do território. Então, tudo isso os espanhóis, eles acabaram ficando surpresos com essa situação. Então, aqui eu trago algumas características, não tem como falar especificamente de cada grupo, porque isso, na verdade, vocês acabaram estudando no Ensino Fundamental 2, e não sei se talvez também estudaram ali no início do primeiro ano do ensino médio, onde, de certa forma, a gente acaba falando um pouco sobre as várias sociedades agrícolas, os maias, os astecas e os incas podem ser considerados, sim, como sociedades agrícolas, porque tinha, né, a sua base econômica era a agricultura. E aqui eu levanto duas, né, heranças dos povos maias, que residiram na América Central e que tiveram a sua sociedade organizada e seu auge e declínio entre o século 6, 7 até o século 10, né, depois de Cristo. Então, quando os espanhóis chegaram aqui, na região da América, a população maia já tinha se dispersado, havia pouquíssimos povos oriundos, descendentes, né, daquilo que nós chamamos de sociedade maia. Maias a gente trabalha sempre no plural, porque havia várias cidades-estados maias. Diferente dos incas e dos astecas, os maias se organizavam em cidades-estados, e eles eram exímios na parte da astronomia e na parte da arquitetura, e até mesmo na parte de contagem do tempo. Então, aqui nós temos o famoso calendário maia, enfim, né, que o mundo não acabou em 2012, enfim, tem várias teorias sobre o calendário maia, e também o templo, né, de Chichén Itzá, que fica mais ao sul do México, com 180, quase 200 quilômetros de Cancún. Então, nós observamos que é um templo fabuloso, em formas de pirâmide. Então, para construir esse templo, que está praticamente no interior, né, de densas florestas, então, o encontro desses templos foi algo que, que veio para a população há pouquíssimo tempo. Ainda há muitas escavações sendo realizadas na região da América Central, onde eles encontrou vários resquícios ainda da população maia. Então, templos religiosos, espaços de cultos e também de observações, né, astronômicas, observações relacionadas ao tempo. Em relação aos astecas, duas imagens são, né, Diego Rivera, imagens, pinturas elaboradas a partir de toda uma tradição oral, de todas as informações que os próprios cronistas espanhóis realizaram a partir do encontro com os astecas, que viviam na região basicamente do México. Tenochtitlán, a cidade, a capital, né, do Império Azteca, é hoje a cidade do México. Então ela era toda organizada, praticamente ela está fundada no Lago Texcoco. Então, você tem muitas chinampas, que são hortas flutuantes. Então, eles utilizavam dessa técnica para manter a agricultura. O comércio era muito avançado na sociedade asteca, muito organizado, a administração pública, e a sociedade era bastante estratificada. Então você tinha o imperador, no caso Montezuma foi o último imperador asteca, morto, né, pelo Hernán Cortés, quando Hernán Cortés liderou uma
comitiva, um grupo, né, para dominar aí a sociedade asteca, quando encontrou essa população na região continental da chamada América, na região onde hoje é o México. E do outro lado a gente consegue observar várias imagens, várias figuras que mostram, né, a vida urbana, os diferentes grupos sociais, as diferentes formas de trabalho e a organização do povo asteca, que já utilizava de exploração aurífera, que já tinha a riqueza, o ouro e a prata como riquezas que, na verdade, eram utilizadas para adornos e não para acúmulo de capital, que era o interesse dos europeus aqui no continente americano. Por isso, né, vieram explorar essas novas terras, tá? Tanto os maias quanto os astecas quanto os incas eram politeístas, eram sociedades agrícolas, criaram técnicas, né, para sobreviver nos diferentes espaços e buscando sobreviver a determinadas condições físicas e geográficas muito limitadas. No caso dos incas, né, que eu mostro aqui, na cidade de Machu Picchu, que é bastante conhecida aí pelo turismo, né, nos Andes. Então, uma cidade também que foi descoberta, né, há pouco tempo. Quando eu digo pouco, não é 10 anos, né, um pouco mais atrás, mas ela também veio à tona, né, aí para nós faz pouco tempo em relação às populações que ali viveram. Os incas, por morarem em regiões muito altas, Cordilheira dos Andes, eles criavam terraços para fazer seus plantios e sobreviver da agricultura, e para organizar a contabilidade, as proporções de riqueza que existiam, a contagem de população. Eles tinham um sistema chamado quipos, que existe até esse livro, né, que eu não sei se está traduzido para o português. Esse livro é um livro escrito pelos cientistas e matemáticos, a Marcia Asher e o Robert Asher, que é um casal, que é a matemática dos incas, o código de quipo, que na verdade os quipos seriam cordões em que eles faziam nós, e cada nó, e cada tipo de nó, e cada quantidade de nó, e cada cor, tá, desses cordões representava um código que expressava determinadas informações numéricas e contábeis da população inca. Então, a população inca falava a língua quechua. Há uma grande quantidade, né, de descendentes da população inca ainda, né, que residem na região do Peru, na região da própria Bolívia, na região principalmente do Chile. Então, essa sociedade também criou um grande império, né, que tinha uma extensão enorme, e que viviam também em condições geográficas bastante limitadas, conseguiram criar um império tão forte, estratificado. O imperador era denominado como Sapa Inca, também tinha uma função não só de governante, mas também uma representação direta da própria divindade, o sol, que eles consideravam. Então, esse império ele sobreviveu até a década de 1530, quando também caiu nas mãos aí do domínio espanhol por meio, né, do conquistador Francisco Pizarro. Não temos como falar, né, da colonização da América sem, né, comentar, enfatizar a figura do Cristóvão Colombo e a tese da Terra redonda. Sim, a Terra, né, é redonda, né? Embora algumas pessoas não acreditam, mas a Terra é redonda, e Cristóvão Colombo batia nessa tese e foi buscar na coroa espanhola financiamento, investidores para para buscar uma rota para as Índias, porque esse era o grande objetivo das grandes navegações, buscar rotas comerciais, né, diretamente às Índias, para trazer especiarias, para trazer mercadorias para a Europa mais baratas que via Mediterrâneo, porque passava ali pelas mãos dos italianos. E Cristóvão Colombo acreditava que indo sempre para o oeste chegaria a chamada ao Oriente, que eles chamavam de Índias, né, todo esse território,
Mas, ao chegar ali, no continente, na região do caribenha, né, a região também chamada de Antilhas, nas ilhas, né, antes da parte continental ali da América Central, ele acreditava que estava realmente nas Índias, né, então ele fez aí 3 viagens, né, para para esse continente que ele acreditava ser as Índias, e só Américo Vespúcio que oficializou, eh, essa informação de que esse território era um território novo, não pertencia à região das Índias, e por isso que Américo Vespúcio levou a uma certa fama pelo nome do continente americano. Mas a gente tem que, né, acho que enaltecer aí um pouco do trabalho e da crença e da utopia e do sonho, né, e de todo o trabalho que o Colombo, né, realizou aí na liderança dessas viagens que, né, permitiram a chegada aí dos espanhóis no continente americano, até mesmo antes, oficialmente, dos portugueses chegarem na região que corresponde ao território brasileiro. Aqui eu estou então, colocando no fundo um filme muito famoso, é um clássico, né? Então, se vocês puderem assistir, tem no YouTube disponível, 1492, A Conquista do Paraíso. É um clássico não só pelo tema, pelo assunto, pelo contexto abordado, mas por Gerard Depardieu, né, que é um grande ator, foi um grande ator aí nesse período da produção desta obra. A conquista da América pelos espanhóis, tanto pelos espanhóis quanto pelos portugueses, depois pelos ingleses, ele é resultado de todo um processo que nós já falamos, né, em momentos anteriores ali da Idade Moderna. Então aqui eu fiz um esqueminha só para que vocês, né, não percam o fio da meada. Então lembrando, né, que as monarquias absolutistas ali, elas foram ganhando força, os reis foram concentrando poder. Uma das práticas para que o Estado-nação se fortalecesse cada vez mais foi a prática do mercantilismo, então o Estado financiando ações, defendendo uma certa economia, e nesse sentido o acúmulo de riqueza era muito importante para manter a centralização de poder e um Estado nacional forte, porque sinônimo de Estado nacional forte era riqueza, era ter cofres, né, públicos, com muitas riquezas, e nessa época a gente não está falando muito só de dinheiro, mas a gente está falando de ouro, de prata, de terras para serem exploradas. A partir disso, dessas práticas mercantilistas, uma delas então foi, né, o sistema colonial. Por meio da exploração de rotas comerciais, as buscas de novas terras, a América foi conquistada, aqui especificamente está falando da conquista da América Espanhola, o território foi colonizado, foi implementado então a escravidão indígena e a extração aurífera como base, né, então como base de mão de obra a escravidão indígena, diferente da América Portuguesa, que era a escravidão africana, e a extração aurífera, porque os espanhóis quando chegaram no continente americano já encontraram territórios ricos em ouro e prata, diferente dos portugueses quando chegaram, né, em 1500 aqui no litoral brasileiro não havia uma quantidade de ouro e prata como existia na parte continental que os espanhóis acabaram, né, colonizando. A partir desse momento que os espanhóis chegam no continente americano, eles criam toda uma estrutura a partir do pacto colonial, né, então montando a estrutura que nós conhecemos como sociedade colonial. Lembrando que os astecas, então, foram dominados a partir da liderança do Hernán Cortés, e os incas por Francisco Pizarro. Poucos espanhóis dominaram muitos nativos a partir do massacre, e os fatores favoráveis para os europeus foram dois, basicamente, que foi a superioridade bélica e as doenças. No caso dos astecas, teve um outro fator, que é o fato, então, dos espanhóis aproveitarem, né, das inimizades, dos inimigos que os astecas possuíam, para também criar aí
como é que eu estava pensando aqui em dizer, criar um corpo, né, de soldados para enfrentar, né, os astecas. Lembrando que a cidade de Tenochtitlán era a maior cidade no século XVI do mundo. Havia 300 mil pessoas que viviam, né, naquela região. Só para mostrar para vocês que, apesar da quantidade imensa, né, de populações nativas, os espanhóis conseguiram dominar, conseguiram, então, conquistar esse território devido a esses dois fatores: superioridade bélica, o cavalo, que, né, os nativos aqui não conheciam, e também por meio de várias doenças, gripe, tifo, sarampo, tinha uma outra que eu esqueci, gripe, tifo, sarampo e varíola. Então aqui tem um livro, né, que é do Frei Bartolomé de las Casas. Ele era um clérigo dominicano, se eu não me engano, né, um frei, um membro da igreja que acabou chegando aqui para catequizar a população nativa e observou todo o massacre que ocorreu com essa população, e a partir das suas crônicas, dos seus escritos, que foram compilados ainda, publicados durante o século XVI, e que está disponível, né, para quem tem interesse aí de fazer uma leitura de uma fonte histórica sobre o período. Então, o olhar de um membro da igreja, de um clérigo, em relação ao massacre dos nativos no processo de conquista da América Espanhola. Em relação à América Espanhola, nós temos aqui no mapa, no lado esquerdo, a estrutura administrativa que aqui foi, né, criada no continente americano por parte dos espanhóis, quando, né, após o massacre, o genocídio, o domínio, principalmente dos astecas e da população inca. Então, você tem aqui os vices-reinados, as capitanias, tá? Que estão destacados aqui nestas partes coloridas. Em relação aos vices-reinados, geralmente, né, os vices-reinados eram territórios mais ricos, mais avantajados de riquezas a serem exploradas. Por exemplo, na região do vice-reinado do Peru, nós estamos falando de uma região riquíssima, né, em prata, como também na região de Bogotá. E no vice-reinado da Nova Espanha, região basicamente onde os astecas viviam, também a quantidade de ouro, né, prata e diamante que ali existia. E os territórios chamados capitanias, geralmente eram os territórios que tinha mais disputa, que tinha mais resistência por parte da população nativa, e também muita pirataria, muita invasão, muita muitas regiões sendo, né, exploradas por povos não espanhóis, tá? A sociedade na América Espanhola, ela basicamente era também bastante estratificada. Então no topo você tinha com 1% da população os espanhóis, então espanhóis que vinham diretamente da Espanha, a mando do rei da Espanha, para chefiar esses vices-reinados, essas capitanias, ou seja, eles tinham os privilégios políticos, eles estavam nos altos cargos, no escalão da burocracia administrativa, de fiscalização, de organização da economia. Abaixo dos chapetones você tinha os crioulos, tá? Crioulos no sentido de brancos, brancos, não mestiços, mas brancos, filhos de espanhóis nascidos aqui em terras americanas. Eles também fazia parte de uma elite, mas não tinham esses altos cargos, não conseguiam ter o poder que os chapetones tinham. No início, tranquila essa relação, mas depois ela foi, né, se deteriorando, e vocês vão ver mais lá na frente, quando a gente falar sobre o processo de independência da América Espanhola, que foi esse grupo que liderou o processo de independência da América Espanhola, os crioulos, tá? Porque eles estavam interessados em assumir essa posição privilegiada no âmbito político, porque já eram ricos, já eram proprietários de riquezas, já eram grandes, né, comerciantes, arrendatários de minas.
abaixo dos crioulos a população mestiça, seja brancos com índios, de homens livres, trabalhadores, né, braçais, que faziam ali as atividades artesanais, nas partes mais urbanas, até no campo, na parte de fiscalização, e na base da pirâmide social, né, tanto os indígenas quanto os negros, mas os indígenas, basicamente, era a base, né, de mão de obra aí da sociedade da América Espanhola. Então, 58% da população na base, né, formada por indígenas e negros, lembrando que por que não veio uma quantidade de africanos como escravos para a região da América Espanhola, como veio para a América Portuguesa, território que hoje corresponde ao Brasil? Porque a população nativa indígena aqui na América, aqui não, ali na América Espanhola, já trabalhavam, já conheciam as técnicas de extração aurífera, já trabalhavam aí na agricultura, por isso foram, né, praticamente reutilizados nas mesmas atividades, porém com novas finalidades, que era manter, né, o acúmulo de riqueza, ou gerar riqueza para a metrópole. Aí eu falo por último das 13 colônias inglesas, então a gente falou, por que a gente falou da América Espanhola primeiro? Por causa que o Cristóvão Colombo chegou na América em 1492, e depois vieram, né, outros espanhóis, como por exemplo Hernán Cortés e Francisco Pizarro, para fazer a conquista do território. Então, nós estamos falando, né, que no início do século XVI já há um processo de domínio e de início de colonização efetiva na região da América Central e da América do Sul, na parte oeste, por parte dos espanhóis. E em relação à América do Norte, eu não vou falar da colonização da região que corresponde ao Canadá, por exemplo, porque a gente fala especificamente das 13 colônias inglesas, porque a gente vai falar sobre o processo de independência dos Estados Unidos, que faz parte chamadas revoluções burguesas, e que foi importante para gerar, né, motins, revoltas, e colaborou, de certa forma, no próprio processo de independência do Brasil. Então, quando a gente fala da região da América do Norte, esse território que corresponde à parte leste, ou seja, a parte que fica na fronteira com o Oceano Atlântico, essa região, hoje, dos Estados Unidos, era formada por 13 colônias inglesas. Então, a população inglesa veio, né, em meados do século XVI, então, pouco não, né? Bem depois que os espanhóis chegaram, né, na América, e que os portugueses também chegaram na América, tá? Então, nós temos aí uma colonização diferente, porque a população inglesa está vindo financiada por companhias privadas, e essas companhias, elas vão permitir que essas pessoas venham para trabalhar na região mais ao norte, que era um clima parecido com a Europa. Essas pessoas vieram e acabaram ali criando pequenas e médias propriedades rurais, com uma plantação muito próxima daquilo que já se plantava na região da Inglaterra. E criou um sistema diferente, voltado, por exemplo, para a plantação de vários gêneros alimentícios, a formação de minifúndios, uma produção artesanal, com uma mão de obra mais livre. Não que ali não existia escravo, mas as colônias mais ao sul, que corresponde ali, seria a Virgínia, Carolina do Norte, do Sul e a Geórgia, já eram colônias que adotaram praticamente o mesmo sistema que foi adotado no território brasileiro, que é o sistema de plantation, onde você cria grandes latifúndios para produzir determinados gêneros específicos para atender as demandas da metrópole e a utilização de mão de obra africana. Então, você tem até hoje essa diferença nos Estados Unidos. Nessas regiões, você tem uma população afrodescendente mais presente, você vê que esses estados, eles têm uma certa fragilidade econômica. Tudo isso, então, vem, né, da constituição histórica do território. Lembrando que, diferente da América espanhola, que você tem, né, vice-reinos e capitanias, tudo organizado a partir, né, do olhar direto de reis espanhóis, você tem na região, né, da América do Norte, nessa região que corresponde à parte leste dos Estados Unidos, a formação de colônias
colônias, uma diferente da outra, algumas semelhanças, mas colônias que têm uma certa autonomia. Por isso que depois no processo de independência dos Estados Unidos, nós vamos ver o que? A formação dos chamados Estados Unidos da América e a presença de um federalismo efetivo. Então, o exemplo maior de federalismo hoje na América é no país dos Estados Unidos da América, tá? Então, aqui tem algumas diferenças entre as colônias do Norte e as colônias, Norte e Centro e as colônias do Sul, que vocês podem, então, depois pesquisar um pouco mais, embora a gente vai voltar nesse assunto um pouco mais para frente, quando a gente estudar o processo de independência dos Estados Unidos. Aqui eu indico para aprofundar sempre, alguns materiais, então aqui tem 2 filmes, acho que o do Mel Gibson é o que vocês mais devem conhecer, então que fala um pouco sobre, a população maia, enfim, é um clássico ali também no sentido de entender essas populações nativas da América. Um outro filme que já é mais antigo, se eu não me engano, eu não sei se é da década de 1960 ou 1970, chama-se A Guerra, a Cólera dos Deuses, então mostra espanhóis dominando as expedições de domínio liderada por espanhóis no continente, na parte que corresponde à América Espanhola. Então, 2 filmes e 2 livros. Esse do Hernán Cortés, que revela aí, que inclusive são as crônicas e são os escritos do próprio Hernán Cortés, a conquista do México, e o livro do pesquisador búlgaro Todorov, que ele traz uma série de fontes históricas, quando ele vai falando da conquista da América, e vai falando como que ocorreu a chegada de Colombo, como que foi nesse processo de se identificar com o outro, de conhecer o outro, por isso que o subtítulo é a questão do outro. Então ele vai trazendo várias fontes históricas, então é muito rico em informações esse livro, do pesquisador aí, esse livro é de 1983, o ano que eu nasci aí, o do búlgaro, do historiador búlgaro, filósofo, historiador, pesquisador na área das ciências humanas, do Tzvetan Todorov, beleza? Então, a aula de hoje era isso. Vou parar minha apresentação e bons estudos. Assistam a aula quantas vezes vocês quiserem, acessem os slides que eu vou colocar na plataforma, e as dúvidas que surgirem, por favor, enviem por e-mail, ou também vocês podem, na aula ao vivo, lançar as questões, as dúvidas que vocês tiverem sobre esta aula de colonização da América, com foco na colonização da América do Norte, corresponde à região inicial dos Estados Unidos, e da América Espanhola, tá? Então, assistam e qualquer dúvida, tirem essas dúvidas na aula ao vivo. Bons estudos para vocês!